Fala pessoal, meu nome é Leandro, eu trabalho com Excel há 10 anos e gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre as funções e funcionalidades do Excel. E, caso seja seu primeiro acesso, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para ser avisado a cada novo vídeo. E deixe seu like, pois temos certeza que você vai gostar desse vídeo. Bom, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a função procv. E é o seguinte, a função procv ela é utilizada normalmente para localizar um item de uma tabela baseado em um outro fator, em um outro valor de célula. Então, para exemplificar e explicar o que a função faz, eu coloquei um exemplo simples. Por exemplo, vou colocar um nome, João, e quero saber qual que é o cargo do João. Então, vou colocar a função procv e o primeiro argumento é o valor procurado. O valor procurado é o nome João. Ok. E agora eu preciso selecionar a matriz tabela. Neste caso, eu vou selecionar toda a minha tabela. Não preciso selecionar o cabeçalho. E agora o número índice. O número índice da coluna é o número da coluna. Na verdade, não é, por exemplo, A seria a coluna 1, B coluna 2, C coluna 3 e assim por diante. É a coluna da tabela. Então, a primeira coluna é essa coluna que está na coluna B. Então, seria a coluna dos nomes e assim por diante. Coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6. No nosso caso, queremos saber o cargo. Então, está na coluna 1, 2. E basta digitar o número 2. Ok. E por fim, o último argumento, que refere-se à correspondência. O que seria isso? Se eu colocar verdadeiro ou 1, ele vai buscar uma correspondência aproximada. Funciona melhor para números. E se eu colocar falso, ele vai procurar a correspondência exata. Funciona tanto para número como para texto. Eu posso colocar falso ou 0. Vou colocar 0 para exemplificar. E fecho parênteses. E basta dar Enter. Então, o João realmente é analista. Caso agora eu digite outro nome, Lucas, por exemplo, automaticamente o Excel vai retornar o cargo do Lucas. Bom, esse é um exemplo mais simples para explicar o que a função procv faz e como utilizá-la. Mas normalmente você não vai simplesmente buscar um valor de uma tabela. Você pode também, como eu coloquei nessa planilha, buscar valores para executar cálculos dentro da sua tabela. E seria da mesma forma. Por exemplo, eu tenho o valor do salário e o cargo de cada funcionário. E neste caso, eu tenho uma regra que é o seguinte. Eu tenho, para cada cargo, qual vai ser o valor da participação de lucro de cada funcionário. Então, se ele for administrativo, ele recebe uma vez o salário dele. Se for analista, recebe 2 vezes. Se for diretor, ele recebe 5 vezes. E assim por diante. Bom, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar esses valores para multiplicar ao valor do salário de cada funcionário. Então, vamos usar a função procv. Exemplo, procv. Da mesma forma, o valor procurado. Neste caso, eu vou procurar o cargo, pois eu vou buscar nessa tabela que eu tenho a referência do cargo para descobrir qual é o fator que eu vou multiplicar o salário. Então, eu vou buscar o cargo, que está na célula C3, e agora eu vou selecionar minha matriz. Como eu disse, não preciso selecionar o cabeçalho, ponto e vírgula. Número de índice. Minha matriz só tem 2 colunas. A primeira refere-se ao cargo e a segunda ao valor que eu quero retornar, que é o valor de quantas vezes eu vou multiplicar para calcular o valor da participação de lucro. Então, é a coluna 2. Ponto e vírgula. E eu quero o valor exato, pois eu estou buscando o nome do cargo nessa tabela. Então, é o valor exato. Se eu tenho aqui analista, eu quero buscar exatamente analista. Então, vou colocar falso. Eu poderia colocar 0 também. E fecho parênteses. Então, ele retornou o número 2. O que eu preciso fazer? Pegar esse valor retornado e multiplicar pelo valor do salário. Ok. Então, a participação de lucro desse funcionário é 2 vezes o salário dele, porque ele é analista. Ok. Agora, bastaria eu arrastar essa fórmula para baixo e eu teria o cálculo da participação de lucro de cada funcionário. No entanto,
Observe que eu selecionei a matriz nesse segundo argumento. Para arrastar essas fórmulas para baixo, eu preciso fixar através do F4. Ok. Então agora quando eu arrastar para baixo, o 15 não vai virar 16, da mesma forma que o C3 vai virar C4. Então vamos dar Enter. Ok. Continuamos com o mesmo valor e agora podemos arrastar. Então eu tenho o cálculo da participação de lucro para cada funcionário. E observe que a matriz continua sempre no mesmo lugar. Por que isso? Porque eu fixei os valores utilizando o S-cifrão. Ok, vamos conferir um valor. Vamos pegar um estagiário. Estagiário é 1 vezes o salário. Se ele recebe 800, a participação de lucro vai ser 800. Se eu pegar um gerente, é 3 vezes o salário. Se o gerente recebe 15 mil, a participação de lucro dele vai ser 45 mil. E é isso. E agora, por fim, apenas para exemplificar a condição, quando eu coloco, ao invés de falso, coloco verdadeiro, ele vai pegar um valor aproximado. Então vamos entender como funciona. Da mesma forma, eu quero calcular a participação de lucro, mas agora a regra é diferente. Para cada valor de salário, eu tenho um valor para a participação de lucro. Então é o seguinte, eu vou usar PROC-V. O valor procurado, neste caso, vai ser o valor do salário. Por quê? Então, salário. Por quê? PROC-V. O valor procurado vai ser o valor do salário, pois na minha tabela eu tenho o salário e a porcentagem referente à participação de lucro. Então, eu vou procurar o valor do salário. Ok. Minha matriz, eu seleciono a tabela que eu quero buscar. O índice, o número de índice é a coluna número 2 novamente. E agora eu vou colocar verdadeiro. Eu posso colocar verdadeiro ou 1. Vou colocar 1 para exemplificar. E vou dar Enter. Então, ele retornou 0,3, que é 30%. Eu vou pegar isso e multiplicar pelo salário. Ok, 1.500, que é 30%. Então, o que aconteceu? O Excel procurou nessa tabela o valor de 5.000 e achou 30%. Eu vou tirar essa multiplicação simplesmente para a gente retornar apenas o valor da porcentagem para verificarmos com mais facilidade o resultado. Então, 0,3 é 30% e eu vou arrastar para baixo agora. Novamente, preciso fixar. Ok, e agora eu posso arrastar. Então, vamos analisar caso a caso. 1.500 está entre 800 e 1.500, então ele está pegando o 50%. 8.000 está entre 5.000 e 12.000, então ele está pegando 30%. Vamos pegar um valor acima de 12.000, 14.000. Então, automaticamente, ele pegou 25%. Temos outros valores para analisar, por exemplo, 4.000. Ele está pegando 35%, pois está entre 3.500 e 5.000. Então, o que concluímos? Que quando colocamos a nossa função PROC-V, o verdadeiro ou 1, ele retorna um valor aproximado. E nesse caso, ele pega um valor exatamente abaixo do valor que está digitado. Ou ele pega o valor igual. Então, eu tenho aqui 800, ele está retornando 50%. Se eu colocar 600, ele não vai encontrar nenhum valor menor. Então, ele vai dar um erro. Exatamente, deu um erro. Como eu faria para resolver essa questão se todo mundo que recebe de 0 até 1.500, 1.499, recebe 50%? Como eu faria para resolver isso? Eu teria que trocar de 800 para 0. Então, automaticamente, todos os valores menores que 1.500, ele vai retornar 0,5, que é 50%. Ok. Então, agora, vamos multiplicar pelo valor do salário para calcular exatamente o valor da participação de lucros. Então, basta arrastar. E agora eu tenho o cálculo para cada funcionário baseado na nova regra de porcentagem. E é isso. Caso tenha gostado do nosso vídeo, não deixe de compartilhar com os amigos.